aspas, não é algo que pode ser novidade. Pronto, a mensagem está sendo gravada. Escutaram a moça. Então, nós temos que pensar nessa perspectiva. A experiência humana é algo que já foi muito vivido, muito debatido e muito discutido. Ok, pessoal? Temos que partir desse pressuposto. Você tá me vendo, ai? Não estou te vendo, Daiane. Agora sim, agora estou. Olá! Olá, Izinho. Eu tava te escutando falar sobre arquétipo. Pois é, eu estava respondendo umas perguntinhas aqui do chat. Eu vi, eu já coloquei reunião para gravar. Então, Muito assim, bem. pessoal, olá, novamente. Meu Deus, é essa pergunta do Lucas querendo se induzir a sonhar mais. Você precisa Eu não respondi. Você tem que começar a compreender mais os seus sonhos e relembrar mais eles. Não sonhar mais. É que eu estava explicando para eles agora, que sonhar todos nós temos muito. A questão é como nós vamos nos lembrar mais desses sonhos. Aí eu dei um gostinho da explicação, mas eu creio que isso vai ser mais conversado. Então, deixei para as Claro. reuniões futuras. Então, tá bem. Pessoal, vamos tornar a reunião. Agora, Mizu, seguinte, meu prezado, você tem que fazer um esquema assim para não dar spoiler das coisas e tem que estar lá na parte prática. Tá? Então, assim, você pode parar de compartilhar e começar a compartilhar de novo na última parte, na última. Seria interessante. Isso aí. Não é literalmente na última, você sabe onde é que é, né? Você sabe que é lá na parte experiência. A Dayana quis explicar minuciosamente. Ah, não, eu sempre gosto de ser específica, né? Sou extremamente racional. Muito obrigado pela especificidade muito necessária para a compreensão de dessas grandezas complexas do universo, essas Exato. constantes. Mizu, você pode parar de compartilhar e visualizar bem em que página tá, daí vai ficar bem fácil para você, tá bom? Perfeito, Mizu. Então, assim, pessoal, a gente vai partir para uma experiência prática. Já de antemão, eu vou pedir para vocês separarem caderno, lápis, algo de escrever ao lado de vocês, porque a gente vai precisar disso depois, tá? Essa prática, ela vai ser intermediária, então a gente vai fazer a prática, vocês vão anotar a prática e depois de anotar a prática a gente volta para a teoria e daí a gente resgata a prática. Vocês entenderam? Então não vai ser um resgate imediato da prática. Vocês vão ter que anotar para não esquecer, tá bom? Perfeitamente. Então, ó, por favor, nada de fuzuê nessa hora, porque isso, a parte prática, por algum motivo, sempre gera confusão, uma coisa que eu não consigo compreender. Então, agora vamos manter a calma. O pessoal é um em cima do outro, eu quero falar a minha prática, e vira, assim. As coisas se transformam rapidamente. O ser humano um ser humano é realmente arquetipicamente desordenado. Perfeito. Esses lindos, tão quietinhos, tão ordenados, rapidamente se transformam. Toda vez que vamos para a prática, é impressionante. Exatamente. Eu fico toda hora avisando no grupo, vamos começar a prática agora. Antes da gente começar a prática, eu gostaria de fazer uma pergunta para o pessoal aqui. Gente, o que vocês acham de toda a pausa, porque nós temos sempre pausas durante a reunião, ser colocada alguma música clássica para vocês escutarem? É uma dúvida minha. Eu vou fazer a curadoria e eu gostaria de saber o que vocês acham. Tudo bem. Eu acho que é um baita de um preconceito com Black Sabbath. De fato, é uma discriminação terrível, mas nesse caso eu estou a favor da discriminação. Posso fazer uma breve pergunta? Claro. Experimentação? Isso. Então eu estou pronto. Posso começar? Muito bem, claro. Comece, por favor. Muito obrigado. Até já. Até já, pessoal. Vivaldi vai aparecer, com certeza. Eu vou colocar Vivaldi, gente. Isso é certo. Mas ok, então a ideia foi aceita. O pessoal gostou da ideia. Tudo bem, Aizinho. Tudo bem. Não, é só para eu poder ter certeza. Eu vou colocar isso em prática a partir da próxima reunião. Tudo bem. Experimentação. Então vamos lá, pessoal. Vai ser muito simples. Primeira coisa que vocês vão fazer: pensar num sonho que vocês já tiveram, que chamou muita atenção de vocês. Sabe aquele que perturbou, que incomodou, que foi assim, ó, não tirei aquilo da cabeça, que coisa esquisita, tá? Pensem nesse sonho. Segunda coisa, vocês vão procurar uma imagem nesse sonho. O que é uma imagem?
Não é necessariamente uma imagem literal, mas assim, vocês vão procurar uma pessoa, um monstro, um elemento, um objeto, algo, um fenômeno que seja. Vocês vão procurar Esse é um termo algo. perfeito. Um Vocês vão fenômeno. escolher este algo, tá bom? Dentro deste sonho. Esse é algo que gerou muito em vocês, que afetou vocês. Vocês lembram da reunião passada sobre os afetos? Então, peguem algo que afetou, marcou, positivo ou negativamente, mas peguem esse afeto. Segundo, você vai mentalizar isso. Então, você vai fechar os olhos, vai mentalizar, vai passar pelo processo, e daí depois, enfim. A questão é, eu vou dar as instruções para vocês, não é para vocês estarem fazendo isso ainda, tá? Então, agora eu vou dar um tempinho para vocês pensarem no sonho, pensarem na imagem, e daí depois a gente vai fazer o processo de mentalização, de exploração dessa imagem, tá bom? Enquanto isso, vocês podem ir botando no chat ali, por exemplo, qual que é a imagem de vocês, o que vocês escolheram, entendeu? Tipo, eu escolhi o cachorro, sei lá, eu escolhi a minha avó, minha tia. Coloque ali para a gente interagir e saber o que vocês estão escolhendo como imagem, Perfeitamente. tá? Então, assim, apressem, pessoal, porque depois vocês vão dizer, ai, meu Deus, calma, ainda não escolhi. Então, vamos lá, foco nessa parte, tá? Ó, o Isaías escolheu uma casa no sonho dele. Urso, jacaré, Olha, crocodilo, herói, nossa, interessante. interessante, né? Céu, guerra. Guerra, o quê? Um dos 4 cavaleiros do Apocalipse? Como assim? Dragão, ok, interessante. Ai, estou indo numa moto. Psicólogo, ok. Um nome, Sofia. Muito Nossa, interessante, vocês estão bem pessoal. vastos, hein? Achei interessante. Escolhi Sim, meu muitas pai. coisas diferentes aqui, achei legal. Bem nisso, esses sonhos. Legal. Então, assim, pessoal, já deu tempinho de vocês recordarem esse sonho. Então, assim, agora o que vocês vão fazer? Vocês vão fechar os olhos e vocês vão prestar atenção na minha instrução, beleza? Então, assim, fecha os olhos, relaxa. Isso é para vocês se concentrarem nos sentidos, não ficarem focando no chat agora. Sintam bem a respiração de vocês, o corpo de vocês, as mãos. Respirem fundo, ó. Prestem atenção nas sensações, no cheiro, no calor, no frio. E agora eu quero que vocês mentalizem essa figura que vocês escolheram, essa imagem. Vocês vão mentalizar essa imagem, tal como estava no sonho, bem como apareceu lá. Vão observar ela, ver que cor é, se tem ou se não tem cor. Vão tentar olhar cada detalhe, não tirem essa figura da mente. Forcem bem a visualização dela. Conforme vocês visualizam, eu quero que vocês se sintam novamente no sonho. Vão colocar toda a energia de vocês nisso. Sentir o sonho, os sentimentos, as sensações que vocês experimentaram ao decorrer desse sonho. O que essa figura tem a dizer para vocês? O que ela faz você sentir? Agora eu quero que vocês dialoguem com a figura. Perguntem, questionem. Vocês precisam perguntar alguma coisa e escutar a resposta. Então, foquem, deem bastante atenção nesse momento. Vamos lá. Tente novamente. Se não conseguiu escutar não conseguiu escutar, repete. Pergunta novamente. Tenta interagir com essa figura. Lembrem-se que é uma figura de afeto. O afeto, ele tem nome, ele tem propósito, ele tem significado. O afeto, seja positivo ou negativo. Então,
Comuniquem novamente. Compreendam. Sintam. Perguntem agora por que ele está ali. Por que ele apareceu? Perguntem por que vocês sentem tantas coisas com ele. E pronto, pessoal. Aí. Então, assim, um exercício simples que a gente fez de experimentação. A gente já vai voltar, vocês anotem a experiência de vocês no papel. Isso que a gente está fazendo é uma prática junguiana. A gente pega um sonho, uma imagem de um sonho que representa um símbolo para esse sujeito, tanto um símbolo coletivo, ou seja, é um arquétipo também, quanto carregado de experiência pessoal. Essa experiência pessoal é aquilo que a gente vivenciou na vida, os nossos afetos, nossos complexos. O complexo é sempre carregado de experiência. E a partir disso, o analista junguiano vai conduzindo vocês a compreender por que desse símbolo, como ele dialoga com o psiquismo, como ele pode contribuir para esse indivíduo na sua compreensão e no seu processo de individuação. Guardem, anotem isso, certo? E a gente vai voltar agora para a articulação teórica e logo a gente já vai resgatar isso de novo, tá bom? Mizu, então a gente vai tornar lá para onde a gente estava, tá? Se possível, pode fazer o mesmo esquema para, né, não acabar spoilando. Mas, pessoal, quem já anotou, se quiser, nesse curto período, falar um pouco no chat, não? Não é o momento de conversar ainda sobre isso, pessoal. Eu acho interessante mesmo essa prática, porque não muitas pessoas são capazes de lembrar aspectos de muitos sonhos, né? Então, alguns sempre são parte daquilo que a gente acaba passando durante a vida, né? É algo que eu sempre tive curiosidade. Você poderia comentar um pouco sobre essa parte que nós nem sempre temos compreensão do que são os significados dos sonhos inteiramente, mas eles sempre estão ali de maneira fixa? Bem, isso vai ser conversado. A gente vai conversar sobre isso posteriormente, tá, pessoal? Então, assim, posteriormente a gente vai retomar essa atividade de vocês. Então, agora a gente vai tornar os slides, tá, Mizu? E vocês deixem anotado tudo para vocês não perderem. Papel, bloco de notas, qualquer coisa, gente. Só não perca. Slides prontos. Eu vou sair aqui. Até já. Ok. Tranquilo. Pode passar, Mizu. Beleza, então vamos lá. Pode passar. Então, a gente chega às estruturas de identidade, que vocês já estão bem habituados. Quem está nas reuniões já decorou a estrutura junguiana, tenho certeza, né? Mas, em termos... que sim, pelo amor de Deus. Em termos de interpretações, tanto em Sonhos de Jung, que é esse livro aqui, ó. Opa! Gente! Nossa! Volta a luz. Tá, voltou. Então, assim, ó. Esse livro aqui do Jung, se vocês conseguirem olhar na minha câmera, é Sonhos do Jung. Foi um livro que ele lançou, é semelhante à interpretação de sonhos de Freud, só que daí com o viés de Jung. Nele, vocês vão ter ideia de que os sonhos, eles se identificam, também são analisados de maneira sistemática, para além dos significados, é claro, para além da simbolização. Porque existem estruturas no psiquismo. Você tem o ego e a sombra, que são essas estruturas de identidade. Então, você sabe que o ego, para quem não tem familiaridade com a psicologia analítica, é tanto um arquétipo quanto um complexo. Então, quer dizer que ele é a centralidade arquetípica da consciência, em termos bem facilitados. Isso quer dizer que é o centro da própria consciência, o centro de vontade, de volição, de movimentação, de desejo,
tá? É o que geralmente você vê como eu. O que sou eu? Você pensa no seu ego, basicamente. Exato, você pensa que é. É realmente quase um insulto, é aquilo que você pensa que é. O quem que você pensa que é? Você responde, o ego. E daí, entendeu? Uma pessoa pouco individuada. Então, assim, que piada horrível, né? Não, mas é ótimo para entender, esse é o objetivo. Porque é isso, o ego ele traz mesmo esse senso identitário, gente. Então, geralmente é no ego ou no complexo do ego que você vai acabar identificando isso. O que sou eu, você pensa nisso geralmente. Apesar de estar errado. Infelizmente, trago uma notícia para você, você está errado. Tá. Então, assim, pessoal, além de tudo, ele é um complexo. Por que a gente pensa em complexo egóico? Porque o complexo, a gente tem uma reunião sobre complexo que está lá nos slides. O complexo tem um esqueminha. Pensa que tem um arquétipo, um centro, uma forma, tá? Uma forma, um conceito principal, tá? Então, um conceito de identidade. Daí você tem ao redor uma série de experiências que o indivíduo vai adotando com relação, então, a esse arquétipo, que vão se conglomerando, inclusive a própria persona, ou personas se conglomeram ali. Então, muita coisa se conglomera ao redor do ego. Dessa maneira, a gente tem um complexo extremamente autônomo que muitas vezes toma conta do sujeito. E, em termos extremos, ele pode simplesmente levar a atitudes muito disfuncionais, sem uma integração da outra parte, que é a sombra. Essa sombra nada mais é do que a outra parte, a outra metade, o que foi rejeitado pela psique. Na hora do desenvolvimento psíquico, houver uma série de características que, por exemplo, quando você se definiu como eu, naturalmente, você definiu também o que não é eu. Se eu sou bonito, então eu não sou feio. É um exemplo escrachado, tá? Mas não é isso. Mas é esse antagonismo, tá? Então é basicamente isso que acaba acontecendo. A sombra é esse núcleo arquetípico, esse outro centro que reside no inconsciente, carregado de conteúdos também. Exato. Então, da mesma forma que o ego é um arquétipo central, mas também é um complexo, onde nós temos as personas, todas essas coisas carregadas ao redor do ego, a sombra é a mesma coisa. Tem um arquétipo central, mas também é um complexo da sombra, ou seja, nós também vamos ter diversos outros conteúdos, imagens arquetípicas, vamos ter, por exemplo, a função inferior ali associada, então, para quem estava na aula de tipos psicológicos, né? Então, é isso. São dois complexos, no caso, são dois centros arquetípicos em oposição, um está em cima e está embaixo, e ambos são complexos, tem várias coisas emaranhadas em volta de cada um deles. Exatamente. Pode passar. Ainda além de tudo, o James Howe ele traz uma citação muito interessante que eu coloquei aqui, que é a seguinte, ó, porque a sombra é potencialmente o ego. Ela tende a possuir a mesma identidade sexual do ego, além de ser personificada em sonhos e material de fantasia. Tá. Então ele está querendo dizer aqui que a sombra ela tem o potencial de se tornar ego, porque o processo de individuação é uma integração identitária. Quando a gente está falando, então, de relações identitárias, a gente está falando da relação do sujeito com ele mesmo, com o ego e com a sombra. Essa sombra, apesar de ser projetada no outro, através do que o Hall chama de antipatia e inveja, juntas, você desgosta de uma pessoa e ao mesmo tempo você inveja ela, por ela ter características que você não possui na sua imagem egóica, mesmo sem você não saber. Então, você naturalmente está tentando integrar aquilo, você está projetando aquilo no outro, aquele afeto, por uma questão sua, por uma questão identitária. Então, apesar de influenciar na relação com o outro, é, sobretudo, uma relação consigo mesmo. Exato, e tem, Von Franz mesmo fala que uma relação tão movida por neurose, né, tão movida por essa tentativa de acoplação do outro, é uma relação com sabe tudo, é insuportável. Ele tem tudo que você tem em déficit e, ao mesmo tempo, você desgosta de tudo que ele é. Então, é muito confuso e geralmente leva a caminhos não agradáveis. Tu pode falar, por gentileza. Chuto. Se o Choto não falar, já vou passar para o próximo. Então, Isaías, por favor. Qualquer coisa ele fala nos comentários. Pode falar, por favor, Isaías?
Tava falando sozinho. Acabei de fazer umas ligação meio aleatória, mas olha que para mim fez sentido, tá? E se, sei lá, tipo, nem o ego e nem a sombra são instâncias do psiquismo. E se, tipo, o psiquismo é o ser? Os dois são tipo ferramentas que o ser encontrou para lidar com os problemas externos, tanto o ego quanto a sombra. Então, elas se tornam instâncias, né? Tá, mas olha aqui. Por exemplo, o problema de socializar. O ser ele está se desenvolvendo, aí ele vai sair de casa, né? Aí ele vai para a escola, ele tem que se socializar com as outras pessoas que são diferentes de tudo aquilo que ele viu durante a vida inteira dele. Tem que socializar, conhecer coisas diferentes. Aí começa a surgir a diferença. Tipo, aí ele vai dizer o que é ele, né? Tá, se aquilo é diferente de mim, então tem que saber o que é. Aí começa a desenvolver o que é ele, o eu. E aí, nisso, ele encara aquilo que é uma contradição do que é ele. Por exemplo, eu gosto de azul, mas eu também gosto de vermelho. Mas qual que é o problema do vermelho? Não, mas eu tenho que gostar de azul. Não, então o vermelho é um problema para mim. Aí o vermelho se torna sombra. Eu acho que eu não soube explicar. Tá, olha só, sobre esse assunto. Mizu, te mandei uma mensagem ali no Whats. Projeta aquela imagem pra gente, por favor. Se não, é mesmo projeto. Para de compartilhar isso aí. A imagem que você enviou no Isso. grupo do WhatsApp? No WhatsApp, é aquela mesma. E daí a gente já fala sobre a ideia junguiana com relação a isso. Sobre o que pertence ao psiquismo, o que é o ser, o que não é. O que Jung entende disso. Pois é. O tema nem um pouco complexo, né? Algo bem simples para a gente conversar, né? Né, Isaías? Não, eu acho que passivo-agressivo. eu quero dizer com isso é que o eu e a sombra, tipo, eles não têm um primário, tipo, o eu é maior ou mais importante, a sombra é mais importante, os dois são consequências do estar, sabe? Então, Isaías, o que Jung fala a respeito disso? Ele realmente não põe uma relação de importância entre ego e sombra, e na verdade ele diz que ambos não são nem importantes para o conceito de integração, de self. Então ele fala que essas duas grandezas são ilusórias, tanto o ego quanto a sombra. Ele traz esse esquema, esse mandala aqui para representar, na verdade, o sujeito, representar o ser. Então você tem um círculo que representa, então, a vida psíquica, o ser, o sujeito. Então, nesse sujeito, existem vários elementos, tanto externos quanto internos, que pertencem aos símbolos, e você tem aquele quadrado ali dentro, que representa a formalidade. Então, é a forma que a gente recebe, a forma que o ser recebe, ou seja, sua estrutura psíquica. Dentro dessa estrutura psíquica, você tem dentro do quadrado a cruz de Jung, e é dentro do quadrado que a gente tem, então, as instâncias de ego, sombra, self, todos, ânimos e ânima, persona. Então, pensa que dentro de todo o conceito que é o ser para Jung, que é todo esse círculo, essa circularidade que se repete nas culturas sobre algo integral, o quadrado, que é a forma material, a forma que a gente consegue sintetizar, batizar, é menor, ela é inferior à completude. Então, de fato, ego e sombra são apenas parte dessa estrutura, não representando a totalidade do que é o ser. Então, isso, muitas pessoas focam no dualismo, sendo que tanto uma pessoa extremamente egóica quanto uma pessoa dada à sombra, como o Von Franz fala, é uma pessoa que está à beira da loucura, porque o ego dela não conseguiu cumprir a sua função de repressão dos conteúdos que são inadequados. Até porque, para Jung, apesar de haver necessidade de integração com a sombra, existe ainda uma necessidade de que a sombra sempre seja sombra. Então, ela sempre será deficitária, mas aos poucos reconhecida, integrada e transformada. Mas é aquela coisa que a gente conversou na semana passada. Enquanto eu existo, eu faço sombra. Enquanto eu estou de pé, tem algo atrás de mim. Enquanto eu vou vivendo nesse processo contínuo da consciência,
que Jung entende como um processo transitório, eu estou criando mais sombra nesse mesmo processo, para além do processo que é anterior, que é o inconsciente que ele compreende. Esse inconsciente que não é só pessoal, que não só pertence à sombra e todos os conteúdos do inconsciente, mas pertence à própria experiência da espécie humana, a esses símbolos que nos circundam, nos formam, que nos estruturam. Então, o questionamento é muito válido, é uma hipótese legal, sim, que descentraliza, e é o que a gente sempre quer, descentralizar o papel do ego e da sombra, e entender que eles estão para a transformação, tá? Transformação é o quê? Não é você se tornar não é você se tornar um ser de luz, tá, gente? Não, relaxem, vocês não vão transcender, tá? Só se vocês forem schopenhauerianos, mas é possível que se tornem amargurados. O que realmente vai acontecer com vocês é que vocês vão caminhar em direção à potencialidade de vocês. Não é coach, não. Porque essa potencialidade pode ser totalmente contrário do que pode ser um enriquecimento, por exemplo. Sua potencialidade pode ser um artista, daí você vai passar fome. Mas ok, se esse é o seu destino, enfim. Tô brincando, tá, gente? Mas, enfim, essa é a ideia, uma transformação, e essa transformação, esse vir a ser, esse devir, ele não necessariamente é uma coisa extremamente de sucesso no mundo objetivo, tá? Isso é uma coisa importante. Sim. Inclusive, é muito interessante, porque eu estou fazendo um post para recentemente sobre isso, sobre para Jung, o que é a função transcendente, e como ela não tem nenhuma conexão sobre o que é esse crescer, né? Que nós tanto vemos no exterior, no mundo externo, né? O que é ficar grande, conseguir ter potência, dinheiro, força, ou qualquer um desses conceitos idiotas propagados na internet, dia e noite, basicamente. Chegar na função transcendente não é nem transcender se tornar um ser iluminado, nem também conseguir ser mais produtivo ou qualquer coisa assim. Mas individuar é simplesmente conseguir integrar dois polos opostos seus. Já são você já está aí. A questão é que você não está integrado. São duas coisas quebradas, disruptivas aí, que, como o Isaías mesmo disse, ele não estava errado na colocação dele, são necessárias para a nossa formação como indivíduo. Nós precisamos disso. Essa separação entre sombra e ego é necessária, não é um erro evitável, não é que poderia ser diferente. Não, é o natural que socorra para que você possa se desenvolver. E, a partir disso, poder reorganizar novamente com o trabalho da psicanálise junguiana, né? É essencial para isso, vai trazer isso, se reorganizar, se reintegrar como sujeito. Então, é isso. Fiquem com essa mensagem agora e individuem. Exatamente, individuem, pessoal. Exatamente tudo que eu quero para vocês é isso, o que eu quero para mim é isso, o que nós desejamos para vocês é individuar. Apesar de que o processo de individuação de vocês pode levar ao empobrecimento. É isso aí. Pode ocorrer. Não, eu tô brincando. Pode ocorrer, né? Mas enfim, não vamos falar Pode sobre ocorrer. isso agora. Não, realmente pode ocorrer. Se preparem para ficar pobres, é o que pode acontecer. Cher, por favor. Eu não entendi uma coisa, que tipo, no slide lá, fala que a sombra normalmente tem a mesma identidade sexual, só que no anterior fala que a sombra é o que o ego rejeita na formação, né? Uhum. Então, a identidade sexual não teria que ser oposta também? Olha, é isso que a gente vai falar logo na sequência, tá? Cher, porque essa é a parte identitária, e logo a gente tem a parte relacional, que encontra ânimos e ânima, tá? Essa parte normalmente possui a mesma identidade sexual, normalmente. Não é, por exemplo, como posso dizer, uma regra, mas é porque a gente está falando da instância da sombra. Então, ela rejeita principalmente a volição. A volição, os gostos, as características, são características em oposição. Para Jung, é como se durante todo esse percurso que você tem na sua vida consciente, existisse uma linha paralela, que é o seu próprio inconsciente, sua sombra, que também está lá criando conteúdos, que tem seu processamento autônomo, tá? Inclusive, já pode passar, Mizu, que daí a gente já chega nessa parte porque assim, ele não está completamente certo, mas também não está completamente errado, porque no visão junguiana, o ânimos, por exemplo, vai ser o homem na mulher de forma inconsciente. Então, você tem, de fato, seu ponto. A questão é que isso não é exatamente a sombra. Ânimos não é a sombra.
Mas existe sim uma parte que é rejeitada e nós temos um outro termo para isso. E pode passar, Mizu, por favor. Exato. Essa outra parte mais identitária com relação ao feminino e o masculino se encontra nas estruturas relacionais. Então, a gente tem as estruturas de identidade, ego e sombra, e as estruturas de relação são aquelas que a gente entra em contato com o outro, com o mundo. O ego, ele não é uma forma de contato com o mundo, é uma forma de contato com nós mesmos. Tanto que a gente entende que a persona é aquilo que está ali protegendo, que está ali como uma máscara para o ego, correto? E assim como a cisígia, ou ânimos e ânima, está para a sombra. É engraçado porque é uma relação espelhada. Então, a forma como a gente se relaciona com o outro é pela persona e especialmente por ânimos e ânima, que são sempre projetados no outro, tá? Então, a cisígia, como a gente utiliza, é ânimos e ânima. Existem várias perspectivas sobre isso nas escolas de psicologia analítica. Para Jung, visão junguiana, escola clássica junguiana, o que a gente tem? Ânimos é o masculino reprimido na mulher. Ânima é o feminino reprimido no homem. Extremamente inconscientes. Isso não tem nenhuma relação com os papéis de gênero. É importante lembrar. Papéis de gênero são muito mais associados à persona, à adaptação ao contexto social e superficial. Esses conceitos de ânimos e ânimas são instintivos. São conceitos relacionados à experiência da espécie humana. Eu sempre dou para vocês o exemplo da mãe amamentando o bebê, sobre esse cuidado, esse carinho, esse afeto mais próximo que a mulher foi desenvolvendo e associando, então, a ânima, a esse instinto feminino. E ao ânimos, o instinto, por exemplo, de caça, de ir, de lutar, de ser mais agressivo, de requerer isso, associado ao ânimos, tá? Então... Perfeito. E sobre papéis de gênero, como a Daiane está falando maravilhosamente, é sempre bom nós lembrarmos que identidade de gênero é muito ligada à performance. Performance, como você vai performar aquilo para o outro, para o externo. E quando nós estamos falando de performance, sempre vai ser ligada à pessoa, pessoal. Sempre, independentemente. Então, quando formos falar de performance, sempre consigam diferenciar. Performance é como você se coloca para o outro, e a identidade mais arquetípica, aquela parte mais interior, que vai ser o seu oposto reprimido ligado à sombra. Então, ânimos, o ânimos é da mulher, é o homem reprimido na mulher. E claro, homem não, isso não é não masculino. homem, mas o masculino. Perfeito, sim, é um erro comum. E o que eu queria falar? Ah, tá. Isso não tem relação direta com sexo. Isso. Só para é um ponto essencial. Não tem ligação direta com sexo, sim com gênero. Então, saber diferenciar. Então, essa parte das projeções dizem muito respeito, então, essa repressão desses dois arquétipos centrais de ânimos e ânimas, se exija, tá? Então, na hora de interpretar os sonhos, na hora de compreender, essas estruturas entram em vigor e a gente vê a articulação dessas figuras, como elas estão surgindo. Vocês viram a atividade de vocês? Na atividade de vocês, alguma coisa vai ter que aparecer aí. Essa figura, ela personifica ou um complexo, ou umas estruturas relacionais, ou estruturas de identidade. Ela está relacionada a algo ou articulada, às vezes um complexo, realmente que constela. E muita gente leva de maneira mística esse constelar. Não, não é uma constelação, vocês não vão para o céu, tá? A constelação é literalmente trazer para o corpo. É quando um complexo ele chega ao seu ápice, então ele vem e se reflete no corpo. Por exemplo, uma crise de ansiedade. O complexo de ansiedade constelou no corpo. O sujeito sentiu plenamente aquilo no seu corpo, personificou, então trouxe para essa parte fisiológica, tá? Manifesta-se fisicamente. Então, essa é uma coisa importante para vocês terem em mente, que acaba acontecendo, tá? Então, vamos passar mais uma, então? Antes da gente ir para a parte 5, vamos ouvir as dúvidas, questões, ponderações que vocês têm. Por favor, Beck, pode falar. Cara, vamos lá. Primeira coisa, na hora que você falou quem você pensa que é, eu só lembro daquele meme do Rodrigo Góes, cara. Quem você pensa que é Chris Bumstead? E que não deixa de ser um fato analítico, porque, segundo a representação, todo o fisiculturismo, essa coisa assim,
ela tem a coisa do idealismo. Porque, assim, todas... Se a gente for falar de um conceito de sombra, de outras coisas, de pensamento, de sonho, eu sou um cara mais, vamos dizer assim, fenomenologista no sentido russeliano, né? Tipo, meditações cartesianas. Então, para mim, é uma coisa muito mais metódica na minha mente. Então, eu acho que, por incrível que pareça, e se quem você pensa que é Chris Bumstead, do Siban, ele faz mais lógica do que você pensa na minha concepção. Agora eu gaguejei, né? Enfim. Porque a gente pensa no sentido de como a pessoa interpreta o si mesmo sobre o fenômeno, sobre a interpretação dela mesma. Porque, querendo ou não, quando a gente fala de interpretação de sonho, de interpretação de as coisas como fora, para interpretação do princípio, não dá para não falar do Kant, né, cara? Então, meio que, se a gente não falar das coisas, do conceito de, enfim, fenômeno e essência, não dá para. Ainda mais porque toda a questão do fenômeno, a essência, tudo que a gente vê, na verdade, é uma interpretação do algo real, né? A gente não vê a coisa em si, a gente vê a interpretação baseada no nosso corpo como algo em si. E é isso aí, mano. Eu só queria falar que há 1h30 eu vou fazer 21 anos, tô ficando velho, puta que pariu, e é isso. Parabéns, amigo. Então, assim, Beck, é interessante, sim, e Jung traz, especialmente, muita base de Kant. Ele traz a ideia de que a sua principal fonte para o desenvolvimento dos arquétipos, do conceito de arquétipos relacionado à psicologia analítica, é Kant. Aquela base platônica de Kant, a questão a priori, a posteriori. Então, a questão meu Deus, a Aira me ajuda? Fenomenológica. Fenomenológica, ok? Muito obrigada, Ai. É central na compreensão do psiquismo. Muito bem, breve você estará de parabéns, meu caro. Bárbara, pode falar, por favor. Babi. Se não for falar, o Chuto pode falar agora, ok, Chuto? Tá esperando ter um tempinho? Tá, pessoal, então a gente vai passar para o próximo agora. Não, eu já chamei o Choto, ele disse que não podia falar também. Pode passar, mas por é que ele favor. continuou com a mão levantada. Mas tudo bem, vamos pro próximo. Pessoal, por agora, só levantem a mão quando forem falar. Ainda vai demorar um tempinho para nós formos analisar isso mais. Cauê, pode passar para o próximo? Então, agora a gente chega a uma questão, a função do sonho, tá? Então, a gente retorna àquela questão da função compensatória trazida por Hall, trazida por Jung. A grande noção que vocês precisam ter nesse momento introdutório é: o sonho é uma mensagem do inconsciente para a consciência. Então, ele está alertando essa consciência de algum fenômeno, de alguma questão, de alguma compensação que precisa ser realizada. E não existe apenas uma compensação. Hall é muito genial porque ele traz 3 formas de compensação dos sonhos. 2 já faladas por Jung e uma terceira que ele mesmo, na sua prática clínica, observou. O Mizu vai mostrar agora no próximo slide já essas 3 formas de compensação dos sonhos. Então, a primeira é uma compensação das distorções temporárias do ego. O que é isso? Agora a gente vai ver o seguinte. Por exemplo, Hall utiliza o exemplo de que eu tenho um amigo, esse amigo está sempre me maltratando, me aborrecendo, sendo malvado comigo, e eu sempre perdoo ele bem rapidinho. Eu sempre, tá, tudo bem, passou. E daí eu sonho que eu tô socando a cara desse amigo depois. Então, Hall utiliza isso como exemplo para dizer o quê? O ego precisa ser informado e que ele precisa compensar essas distorções do ego, que não está experimentando, não está sentindo, não está integrando efetivamente o afeto correspondente àquela situação. Então, esse é a primeira forma de compensação que o Jung traz sobre os sonhos. A segunda é a autorrepresentação da psique. Então, é uma forma mais aprofundada de compensação, em que esse sujeito é mais fortemente convocado ao seu processo de individuação. Por exemplo, vamos supor assim, a família desse sujeito obriga ele a cursar direito. Ele odeia direito, mas ele vai e começa a fazer aquilo. Ele começa a sonhar constantemente com as pinturas que ele sonhava fazer.
que ele está ali? A psique está representando para ele a necessidade dele individuar. Dele não só viver com base na persona, no papel social, por exemplo, de filho, e nem no papel egóico, mas que ele precisa fazer essa integração, essa transformação também das partes que estão reprimidas. E a terceira que o Hall traz é uma tentativa de alterar os complexos. Então, esses complexos, naquele complexo egóico maior, eles são disfuncionais, geram problemas para a vida. E o Hall diz que, sim, o sonho funciona como uma tentativa de alterar tudo isso. Uma tentativa de desfazer essas nuances e que se o sujeito for capaz, junto com a analista, for capaz de analisar, ele conseguirá, então, muitas vezes, compreender parte do seu complexo e até mesmo, então, desfazê-lo, tá? Questões e dúvidas sobre essas 3 formas de compensação, pessoal? Silêncio. Silêncio, cala. Essa fala me lembrou Eu do tava... Siddhartha Ribeiro. Desculpa. Perdão, gente, eu não escutei. Eu também não consegui perceber nada do que aconteceu. Eu acho que 2 pessoas falaram ao mesmo tempo, só não sei quem falou junto comigo aí. Enfim, quem falou junto comigo pode falar aí, que eu falo em seguida. Ok. Então, pode ir, pessoa que disse. Eu só gostaria de pedir para ela repetir a terceira forma de compensação. Assim, que James Hall traz como uma tentativa de alterar os complexos. Então, ele diz que no sonho, o sujeito vai sonhar com elementos que se relacionam aos seus complexos, ou seja, esses conteúdos carregados emocionalmente e afetivamente associados a um arquétipo central, na tentativa desse próprio inconsciente de solucionar, de elucidar, de trazer clareza à consciência e ao ego quanto a esse complexo. Perfeito. Certo? Pode falar agora, Fernanda. Eu me lembrei num livro que eu lembro vagamente, mas foi um livro que me chamou a atenção para essa questão do sonho, que é o Oráculo da Noite, do Siddhartha Ribeiro, que é da neurociência. Mas tem muitos aspectos interessantes que ele acaba fazendo sobre... Um dos exemplos, ele traz exercícios para a gente consiga lembrar do sonho, do que andou sonhando, né? Em algum momento do livro, ele traz um exemplo de como é que funciona os sonhos nos animais. E aí ele usa o exemplo de uma presa, que pode ter sonhado que, enfim, ela está dormindo e ela sonha que se livra de um predador, né? E aí, posteriormente, na vida real, ela realmente vai se deparar com uma situação em que ela vai precisar fugir do predador e, através da experiência do sonho, ela acaba escapando do predador, né? E aí ele vai fazer todo um discurso em relação também à função evolutiva do sonho, né? Como que as espécies também evoluíram muito em função dessa função primordial que tem a ver com o aprendizado, né? Muito legal isso. Bem legal esse teu resgate da neurociência. De fato, apesar de não ser nosso foco principal, é enriquecedor, porque a gente consegue refletir sobre, além do fato de que, sim, essa experiência trazida pelos sonhos favorece a evolução, a aprendizagem, tanto que se tem a recomendação de que se deve dormir após estudar, justamente para conseguir fazer a manutenção ali da atenção de longo prazo, estabelecimento das memórias. São várias questões importantes. Obrigada, Fernando. E agora, quem levantou a mão foi o Escher. É assim que pronuncia o seu nome? Escher. Asher. Pode ser também, tanto faz. Tá. Mas normalmente falam Asher. Uma das coisas que eu queria perguntar é... Eu tinha entendido que o ego era um complexo, aí, mas no último ponto aí tá falando que, tipo, é como se tivessem vários complexos dentro, e aí eu fiquei meio em dúvida. Tá. Então, assim, vamos voltar lá pro ego. Volta, Mizu. Pode ir voltando lá para a parte das estruturas identitárias. Tá. Então, olha só. O ego, ele tanto é um arquétipo quanto um complexo. Então, ele se entende como um arquétipo porque ele é a centralidade ali, uma forma de identidade que o sujeito tem. Ao mesmo tempo, existe o complexo egóico, que circunda esse arquétipo. O complexo nada mais é do que um arquétipo que foi conglomerado com vários conteúdos afetivos ao redor, experiências. Então, como esse ego é um arquétipo muito central e muito importante na psique, ele está muito associado, então,
a esse complexo egóico maior que o circunda, tá? Então, os complexos vigentes no ego seriam, tipo, tudo que tem dentro do ego. Como. Não, olha só, pensa só comigo. Ego. Pensa que o ego é minha mão. Aham, O complexo egóico será tudo isso aqui, ó. Não só o aham, que, mas o que vai se associando, conglomerando ao ego, como personas que eventualmente vão se conglomerando, experiências negativas, elas não necessariamente estão no centro, mas elas estão conglomeradas, elas estão associadas a ele. Elas vão se unindo através de relações de associação afetiva. uhum. Tá. Então, volta lá no slide, no outro lá, por favor. O que tava mesmo. Não, acho que era o que Não tinha era 1, 2, 3 lá. Mais um. Opa. isso, é pro outro lado. Mais um, aí. Tá. Alterar os complexos vigentes no ego, então, seria, tipo, trocar essas associações? Não. Por exemplo, tá ali o arquétipo e tem esses complexos que estão vigentes ali nele. Então, ao Uhum, invés dele ficar ali afetando o ego, conglomerado a ele, ele vai como se desfazendo. O complexo não é necessariamente algo positivo. Então, uhum, por exemplo, um complexo é um conglomerado afetivo que carrega uma carga negativa ou uma carga positiva, a depender da estrutura que ele tem. Mas vamos pensar o complexo materno. Uma pessoa com complexo materno ainda associada ao ego. Isso vai gerar muitos problemas na hora dessa pessoa se relacionar com figuras, muitas vezes femininas, que representem sua mãe, e por aí vai. uhum, Nesse caso, seria, por exemplo, um sujeito sonhar com uma associação desse complexo materno, que, em hipótese, está associado ao seu ego, e então, sabe? Então, é como se ele tentasse desfazer, tomar consciência desse complexo que está associado ao ego para desfazê-lo, para uhum. gerar cura ao complexo. Então, pensa que tem vários conglomerados aqui ao redor do ego. Então, é uma tentativa de alterar esses complexos que estão vigentes no ego, tá? Entendi. Ficou compreensível agora? Sim, sim, acho que entendi. Eu ia perguntar também pro Fernando, que ele falou do Siddhartha Ribeiro, que ele fala como lembrar dos sonhos. Daí, se ele pudesse falar depois ou mandar no chat. Certo. Fernando, se você puder, por gentileza, mandar no chat e até o nome do livro para o pessoal. Mas, assim, uma coisa que eu sempre recomendo é anotar ao acordar. Acordar e já anotar. Eu mantenho um caderno do lado da minha cama, eu durmo com o caderno. E, assim que eu acordo, eu já anoto. Ou eu até pego o celular para anotar. Mas, assim, anotem logo. Anotem tudo que lembrarem. Tirem um tempo para anotar. Então, vocês vão sentar ali e vão anotar. Por exemplo, vocês acordam e lembram, meu Deus, viu a barata? Barata. E tenta mentalizar e vai trazendo. Se você conseguir lembrar só de uma palavra por dia, já tá bom. Mas ao decorrer do tempo, você vai lembrar mais, e mais, e mais. É um exercício, então, para você ir lembrando. Oi? Um conselho que eu... Não, um outro conselho que eu passei a dar com o tempo, né? Porque comecei a fazer é... Se você tiver algum amigo próximo, alguma pessoa próxima, converse sobre esse sonho. Porque muitas vezes isso vai liberar coisas, vai trazer à consciência vários conteúdos, vários aspectos que você não lembraria normalmente. Isso acontece muito comigo quando eu estou conversando com a Dayana, né? Porque eu sempre vou contar os meus sonhos para ela e praticamente sempre alguma coisa surge eventualmente que eu não lembrava. Então isso é uma coisa muito boa. Se possível, converse com alguém sobre os sonhos. É muito legal. Concordo. O meu problema é mais, no caso, lembrar, tipo, porque eu lembro algumas coisas, mas eu lembro que tinha mais coisa e não lembro o que. Tipo, eu lembro que tinha uma história e eu só lembro do final, por exemplo. Não tem problema, Então, mas... isso é algo que vai mudando. É, Quanto tá. mais você dá foco, presença aos sonhos na sua vida, mais esses sonhos vão ganhando força e mais você vai se lembrando, recordando deles. Cara, Tá. Então, assim, pessoal, o que a Tem gente vai... um Oi? jeitinho interessante que tem o sono REM, né? O sono REM é o período que a gente está em sonho. Se acordar no meio dele, é muito, tipo, 90 e tantos por cento mais fácil. É muito mais fácil de você lembrar do sonho se você acordar no meio do sonho.
Então, se você pôr um despertador, assim, o período do sono REM eu não sei exato, mas tem uma técnica mais ou menos assim. Você acorda umas 2 horas antes da hora que você está acostumado a acordar. Coloca um despertador umas 2 horas antes. Aí você acorda no meio do sonho. Aí ele tá na mente. Gente, pode ser um bom conselho para lembrar do sonho, mas assim, não durmam um pouco, tá? De preferência, durmam de 6 a 8 horas. Então, eu já tentei fazer Não isso, só passem que a dormir 4, 2 horas, tá? Para tentar se recordar dos sonhos, se o possível. problema de fazer isso daí é exatamente isso. Tipo, eu acordo e parece que não dormiu. Mas enfim, pessoal, mais alguma dúvida em relação ao tema? Peraí. Então, assim, gente, o que a gente vai fazer? A gente vai parar a projeção da tela agora, porque já são 22h42, tá? Então, assim, tem outras partes. Na verdade, as partes mais importantes da interpretação dos sonhos, não aqui, os métodos de interpretação, que ficarão para a semana que vem. Mas agora a gente vai focar em conversar sobre a prática que vocês fizeram, tá? O que é para vocês fazerem? É só um exercício de tanto de análise de vocês, quanto um exercício de associação. Tudo bem errar, tudo bem falhar. Ao decorrer das outras, eu espero que vocês estejam mais esclarecidos. A gente vai trabalhar nesse mesmo sonho, tá? Então, assim, primeira coisa que vocês vão fazer agora, tentar associar ao que vocês acham. É uma estrutura relacional? É uma estrutura identitária? A que vocês conseguiram relacionar? A quem? Como foi o diálogo? Que respostas obtiveram? É isso que vocês precisam refletir. Associação. Então, o objetivo da análise junguiana é sempre a expansão da imagem. A gente não quer fechar a imagem, a gente quer expandir a imagem, expandir a percepção a respeito daquela imagem. E agora a gente vai conversar sobre essa expansão, tanto através das associações, quanto através daquilo que vocês associaram. Tá bom? Vai. Então, Posso fazer um breve comentário sobre o que o Isaías falou? Para não vou tomar muito tempo. fale, Mizu. Então, em relação ao sono, ele tem 3 estágios que são cíclicos, eles sempre ocorrem durante a noite. E ele varia de acordo com o seu metabolismo, de acordo com a sua rotina, as coisas que você come, então é variável demais. Você precisa traçar uma rotina que estipule a média de sono mais profundo. Geralmente tem sintomas ao longo do dia, e aí você pode calcular a média. Há algumas outras técnicas, mas eu não vou me aprofundar nelas por causa do tempo. Então, varia, sabe? E ocorre principalmente entre as 1 e 4 da manhã. Meia-noite e meia, 1 e 4 da manhã, 5. Enfim, é uma média, uma média. Certo. Obrigada, Mizu, pela contribuição. Bem Então, informativo. vocês já conseguiram aí. Quem vai começar? Cadê as mãozinhas levantadas? Hoje vocês não querem mais falar? Isaías, por favor, pode começar. Desistiram de falar, né? Não, eu acho que é porque eu fui maligno com eles e falei para só colocarem as mãozinhas na hora de falar. Foi bem maligno mesmo com eles. Sério, se eu fosse eles, eu nem falava mais contigo. Que tipo de afronta é essa minha pessoa? Mas tudo bem. Fale, Isaías, por favor. É uma casa, né? Foi o sonho que eu tive essa noite. E eu vou me estender um pouquinho, já que ninguém quis falar. Essa casa, eu tô pensando aqui, eu tô cheio das ideias hoje. Parece, tipo, os lugares que a gente sonha é os mesmos lugares, só que transformado. Eu tinha sonhado com essa casa, né? Eu lembrei do sonho que eu acordei. Aí, ó, pensando nela agora, eu lembrei que a casa que eu sonhei, um sonho bem marcante, alguns meses atrás, era a mesma casa, só que, tipo, era tudo diferente a casa, só que era o mesmo lugar. Tipo, as paredes estavam em um lugar diferente, a decoração era diferente, o espaço que eu ocupava era diferente, mas era o mesmo lugar. Isso não é a primeira vez que acontece. Direto, eu sonho com uma coisa, depois eu sonho com outra coisa, e eu descubro que as duas coisas estão no mesmo lugar, sabe? Tipo, o lugar, assim, é o mesmo. Aí, com essa casa, eu pensando nela, eu acho que ela é um simbolismo do meu, do meu, do meu ser. Eu estava desenhando, isso foi
E saiu, tipo, algo até parecido com aquela mandala, é o selfie do Jung, né? É uma Hum, apresentação do selfie dele. Aí saiu algo parecido aqui, ó. hum, Tá vendo? tô vendo. Os quadradinhos. Era o caso das escadas, que as escadas da minha casa me marcaram bastante. Aí, Vou perguntar uma coisa. E no teu diálogo com essa figura, como foi? Obteve alguma resposta? Conseguiu perguntar alguma coisa? então, foi bem simples. Ela respondeu aqui, tipo, que você quer estar aqui. Você quer estar aqui. Uhum. E por que tu acha que quer estar ali? Ó, Não, eu pessoal, perguntei para ela o que ela quer. E ela a respondeu estar aqui. estar aqui. Tá. Tá. Então, assim, pessoal, já recomendo a vocês. Perguntem se esse é o princípio. Por exemplo, ela diz estar aqui. E você tem que se perguntar por que que ela quer estar aqui. Por que que ela quer estar ali? Explorem, se questionem, tá? E o que mais você conseguiu dialogar? Foi um negócio bem maniqueísta. Em alguns cômodos da casa eu tinha segurança, em alguns cantos. Em outros cantos da casa eu sentia angústia, eu sentia prisão ali por conta dos muros, mas eu também sentia liberdade porque ali eu tinha conforto. Eu sentia indiferença com alguns cantos da casa, e em outros cantos eu sentia familiaridade. Foi bem maniqueísta a minha relação com a casa. Compreensível. Isso é bem interessante, pessoal, para vocês já observarem o que vocês têm que fazer na hora de analisar o próprio sonho. Questionar, perguntar, selecionar imagens, entender por que aquelas imagens estão ali. Associar a experiência de vocês, como nós já conversamos anteriormente, é algo importante. Quais são as experiências que eu tenho com jacaré, por exemplo? Quando que eu vi um jacaré? Foi num desenho animado? Nossa, eu sentia isso e aquilo quando eu vi um jacaré no desenho animado, quando eu vi no documentário. Resgatem os afetos relacionados àquela imagem. Não só o arquétipo em si. Por exemplo, o jacaré pode significar uma figura de maligna, digamos assim, de perigo, de assombro. Traiçoeira, assustadora. Mas assim, vai saber se esse sujeito, por exemplo, começa a associar fortemente a figura, a imagem do jacaré, a quando ele via um desenho, quando era pequeno, de um jacarezinho, ele gostava muito, se sentia confortável, estava do lado da mãe. Como que a gente vai saber? A experiência pessoal precisa ser articulada com a experiência coletiva, ou seja, com a experiência arquetípica, tá? Essas duas coisas sempre estão articuladas, tá? E um ponto interessante também, gente, é que às vezes essa experiência pessoal, ela não se dá na vida real. Ela se dá do próprio sonho, tá? Porque isso acontece bastante. A experiência que você cria em cima do objeto selecionado se dá no próprio sonho. Às vezes você nunca, ou não se lembra, pelo menos, que entrou em contato com aquilo na vida real. Realmente você teve aquele objeto, por exemplo, mas você entrou em contato com esse tipo de objeto no sonho, e a partir dali nasce uma experiência pessoal com o objeto. Isso é algo importante porque eu já vi gerar muitas dúvidas. Ótimo, Aizinho, perfeito. Então, assim, Isaías, tem mais alguma coisa que tu queira colocar sobre esse sonho que ainda está a ser explorado nas próximas reuniões? Acho que esse negócio, tipo, esse sonho ser a mesma casa, apesar de ser tudo diferente, ser a mesma casa com que eu sonhei há muito tempo atrás, eu sonho. Isso é intrigante. Será que, tipo, é a mesma área do psiquismo, sabe? Ou Parece denotar tanto ou um mesmo complexo, um mesmo desejo, uma mesma raiz arquetípica de algo, uma repetição de alguma coisa que a consciência precisa se tornar consciente ou precisa assimilar a si. Então, isso é bem interessante porque ele está fazendo uma assimilação, uma associação. No final das contas, era uma mesma imagem. Isso acontece num sonho, por exemplo, em que a gente faz essa substituição, essa transferência no próprio sonho. Às vezes a gente sonha com uma pessoa, por exemplo, eu sei que era minha mãe, mas não parecia minha mãe, não era fisicamente como ela, era diferente. Então esse tipo de coisa acaba acontecendo. Bem, Isaías, mantenha isso aí. Depois, o que a gente vai fazer? Vocês vão ter uma tarefa, um desafio para essa semana em cima desse sonho, que eu vou deixar lá no grupo. E na semana que vem a gente retoma com ele, tá? Vamos pro próximo, galera? Então, por favor, Beck, vai lá. Como foi a sua experiência? Qual foi a sua imagem? Qual diálogo foi elaborado com... Eu fiz uma parada, só que eu não usei as técnicas junguianas, porque eu usei as técnicas da
psicologia prático-analítica, ou psicologia prática, como alguns chamam, né? E usei um pouquinho de Gestalt, assim, admito. Mas, assim, cara, foi uma parada muito doida, porque, tipo assim, eu sou acho que eu digo que eu sou realmente o último romântico da humanidade, porque, velho, tenho 20 anos, eu sou bebê, eu sou tipo assim, tá ligado aquela época que você beijar outra pessoa já era, tipo, antes do casamento já era uma parada. Mano, eu sou esse cara, tá ligado? Nunca beijei ninguém, 20 anos na cara, e é isso. E, tipo assim, esses dias eu sonhei com uma menina que, cara, pensa numa menina babaca, velho. Só que eu tava casando com ela, pô. E, tipo assim, eu fiz esse pensamento assim da psicologia não analítica, porque não é o termo geral, é uma psicologia mais prática, que meio que eu fui fazendo o processo de fragmentação. Até que a galera de novo, a galera da fenomenologia faz isso também. Tipo, então eu fui pensando, pô, o que que aquela menina significa? O porquê que a gente tá num cassino era tal coisa. Daí você vai percebendo que quando você, mano, você tá no sonho, você pira demais, porque às vezes você tá olhando pra uma parada que, tipo assim, você tá meio que falando assim, beleza, eu tô namorando tal pessoa, sendo que que essa pessoa é uma babaca, eu nem gosto muito dela. E, tipo assim, e que cada valor significativo, porque vale uma interpretação, eu falo isso de uma maneira muito sincera. Vale a interpretação das múltiplas. Caralho, qual que é o nome? A interpretação das múltiplas situações, né? Então, que meio que você pode fragmentar cada situação de uma forma e cada uma pode ser interpretada. Cara, foi isso aí quem fala muito é a galera, tipo, da filosofia da linguagem, né? O Wittgenstein e tal. Então, assim, mano, é uma parada muito bizarra, porque tipo, quando você faz essa técnica meio que, tipo, de você fragmentar tudo que você está pensando, e que cada coisa tem um significado direto na sua vida, baseado na sua história. Então, tipo, cara, é uma parada muito de autoconhecimento. Eu não gosto desse conceito de autoconhecimento, porque parece papo de coach, falando sério, não gosto desse termo. Mas você meio que descobre coisas que você não interpretava sobre as pessoas ou sobre situações que você não sabia que você interpretava aquela coisa, né? Isso é muito cabuloso. E aí, segurizada, se eu dormir no meio, é isso aí. Boa noite pra geral, que eu tô caindo de sono, velho. Obrigada, Muito Beck. interessante. Então, assim, a gente não vai poder comentar com mais especificidade, porque a nossa ideia é fazer e esboçando no decorrer das análises, a análise junguiana, é claro. Então, Perfeitamente. se você está utilizando uma outra técnica, é rica, você pode relatar como fez aqui, mas é claro que daí a gente não sabe, por exemplo, como que você fez, o que você fez, e daí a gente vai seguir um passo a passo em cada uma das reuniões para chegar à livre associação depois dessa figura, enfim. Então, a gente tem uma metodologia para seguir. Mas, em todo caso, muito obrigado pelo seu comentário. Agora, vamos ver. Choto, por favor, agora você pode falar? Sim, eu posso. Isso, Boa noite, ótimo. gente. Boa noite. Boa É, sobre o meu sonho, eu me lembro vagamente dele. Nele apareceu, eu estava numa caverna e apareceu uma mulher, como sempre. Mas ela era diferente. Eu vou relatar aqui o que eu escrevi. É meio Ótimo. longo. Eu posso ler tudo? Claro. Depende de quão longo é. Se for, assim, 10 minutos, não. Não, isso Não, não. mas meu Deus, espero que não. Vai Uns lá. 3 minutos, Você, se passar por dos 5 aí. minutos de leitura, eu vou dizer assim, não, Choto. Tá, vou começar. Tá. Numa caverna escura, deparo-me com uma mulher misteriosa. Seu nome, eu sabia, era Isadora, o presente de Deus. Ela é uma guerreira, porta uma lança que brilha como a lua e está revestida por uma armadura de prata e couro. Seria ela Atena?
Eu não sei, mas tal qual palavra de deusa da sabedoria, ela admoesta ao ser oraculada. O que você quer de mim? Eu pergunto. Eu quero que você seja quem você é, quem você nasceu para ser. Quem sou eu? Você é a ponte para si mesmo, assim como eu sou a ponte para ti. Ela sumariza. Eu sou a palavra ponte para o mundo, a grande mãe terra, e eu desejo te guiar para si mesmo e te ensinar as veredas da palavra. E o que seria essa palavra? A palavra é o entre ser de toda a realidade e ser para si mesmo como se é. Eu estou contigo como assim como estás comigo e com ele. Ele quem? Ele é você e sempre foi você. Viva como quem você é. Como? Sendo para o si mesmo, sendo como o si mesmo e sendo no si mesmo. Você não é ele, mas é inteiramente em seu ser. Você é e o mundo todo sempre foi. Não há separação entre qualquer coisa. Mas como eu poderia fazer isso? Viva e seja quem você realmente é. Eu estarei contigo. Ele estará contigo. O mundo todo sempre esteve contigo, pois em nada se separam. Seja quem você é e será a totalidade do ser ele mesmo. Isadora sussurra para ser eu mesmo, e assim ser o si mesmo. Finalmente, ela desaparece na sombra daquela caverna arcana. Muito lindo, Shoto. Bastante complexo, bem arquetípico. Então, assim, eu solicito para ti, depois, para tu ir anotando, escrevendo qual foi a escolha da figura, eu acredito que foi essa mulher, né? Como foi o diálogo, que tu já expressou pra gente aí como que foi. Quais afetos te ocorreram, que mais ou menos tu foi descrevendo. Quais experiências que tu associa com essa imagem e se tu consegue associar alguma estrutura de identidade, enfim. Só essas duas coisas. Peraí que minha gata quer sair. Mas assim, Choto, pode ir falando. Vamos indo. Isso. Eu associo isso muito a uma solução de um problema que eu estou passando na minha vida. Uhum. É mais uma pressão social para ser uma pessoa e um desejo profundo de ser outra pessoa. É tipo isso. Uma busca de autenticidade e uma incerteza de segui-la. Isso é bem interessante. Isso nos faz lembrar. Claro, isso é só um apontamento, uma possibilidade. Vocês terão acesso aos slides e ao material de estudo depois, para a próxima semana. Mas isso faz lembrar o quê? Aquela segunda compensação. Aquela compensação que direciona o processo de individuação. Tu menciona, então, uma pressão para uma coisa e uma oposição. Isso é bem arquetípico de processo de individuação ou necessidade de seguir um determinado rumo. Muito Super poético. interessante. Uhum. E é muito nítido também a relação de complexo do ego com o complexo de sombra aqui. É. Eu acho que reverbera bastante todo o diálogo. Muito legal, Choto. Parabéns. Muito legal. Não se esqueçam que depois, no grupo, eu vou pedir umas coisinhas para vocês, para semana que vem vocês fazerem, tá? Sim, eu sou serva da minha gata. Vamos ver, então, a próxima pessoa. E assim, Clarinha, o que eu vou pedir para você fazer? Para todos os próximos, eu vou pedir para fazer o seguinte. Responder aquelas perguntinhas ali, se orientar aquelas 5 perguntas. Escolha da figura, como foi o diálogo, quais afetos te ocorreram, a quais experiências de vida você associa essa imagem, que nem o exemplo do jacaré que eu dei, e se tu consegue associar alguma estrutura que a gente viu hoje, tá bom? Pode falar, Clarinha. E tentem se alongar o mínimo possível. Tipo, Isso. tentar transmitir tudo de forma mais coerente e rápida, porque tem muita gente querendo falar também igual vocês, então... Tá bom, então. Vou falar aqui. O primeiro, que é a escolha da figura, eu escolhi a estátua de lobisomem. Uhum. O diálogo, eu perguntei pra ele, né, o que você falou, o que ele está fazendo ali, o que ele
queria, e ele falou que queria me ajudar, que tava me avisando do perigo, aparentemente. É, tá. Quais afetos me ocorreram é como eu me senti? Isso, como que tu se sentiu diante dessa figura? Medo, ansiedade, felicidade, alegria? O que que tu sentiu? O que que te afetou, te tocou? Aí eu senti medo. Uhum. E o teu diálogo com ele foi só aquelas duas frases que vocês trocaram, aquela pergunta e aquela resposta dele? Ele ficou repetindo isso de, tipo, perigo, 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 muito alto. Ele ficou repetindo. E ele Uhum. também, eu também, tipo, perguntei muitas vezes a ele, porque ele não tava me respondendo. E eu fiquei perguntando, até toquei nele, na estátua. Daí a estátua, ela também tocou em mim, ela não, não ficou parada, ela tocou em mim, tipo, colocou as mãos nos meus ombros. Só que como eu posso dizer? As unhas dele me arranharam e sangrou quando ele tocou nos meus ombros e, tipo, eu não gostei disso. Interessante. E tu conseguiu associar alguma experiência de vida a isso? Essa imagem específica? Tá, eu lembrei de outra coisa. Eu perguntei quem ele era, né? Do diálogo. Ele falou que era meu pai. Daí eu fiquei tipo, aí essa questão da associação. Aí Nossa, que você lembrei falou. de uma informação importante. Pode continuar, desculpa. Daí a associação que eu acho que tem a ver, que eu acabei de associar, eu acho que foi tipo momentos em que meu pai falava que queria me proteger, que queria me ajudar, que queria. Só que ele não. Só que ele acabou me machucando. No caso, como Hum, essa estátua acabou me machucando quando ela tava me tocando, né? Nos ombros. Pois é. interessante. E interessante o psiquismo da Clara, porque ela traz uma estátua, não é um lobo. É algo que já está enraizado, que já foi, que foi construído ali. Então, é É uma quase que. representação. É o É, reconhecimento de que não é mais literalmente aquele pai, mas sim a própria representação do pai em si mesmo. é É literalmente reconhecimento. Eu achei isso genial. Desculpa, eu achei muito bom. muito bom essa associação, e melhor ainda que ela traga depois essa informação tão importante, que agora ela está conseguindo construir. Então, é isso, Perfeito. Clarinha. Obrigada pelo teu relato. Muito Segue bom. explorando isso, guarda esse relato, a gente vai continuar explorando ele, e durante a semana você vai fazer algo com ele também, tá bom? Tá Perfeito, bom, muito certo. legal mesmo. Muito obrigado, Rua, Ai, Clarinha. obrigada. Obrigada. O próximo, por favor. é o Rua? Oi, boa noite. Você me escuta? Perfeitamente, Rua, pode falar. Perfeitamente, Juan. Muito bem. Tá. Bom, eu escolhi uma imagem do Sostensório, do Santíssimo, tá? Isso, né? Onde se põe a hóstia, né? Bom, é porque eu sonhei com isso e a pergunta que eu fiz é porque estava aí, né? Ou porque eu sonhei com isso, né? Essa imagem, né? Era para bom, a associação que eu fiz, a análise que eu fiz era para recordar-me ou lembrar, né? Lembrar o encontro com um mesmo, né? Ou seja, com, fazer que a gente possa, o que eu possa fazer, o que conhecimento, né? Ou seja, de que possa conhecer meus erros, minhas virtudes, possa para que seja um crescimento, né? Então, agora, fazendo encontro ao redor, quando eu olhava este sonho e tudo isso, eu olhava de que havia bom, um convento, né? Eu estava num convento com os franciscanos, né? E com minha comunidade. Isso é porque eu acho que, fazendo uma análise, é porque eu estou em um convento, né? Então, é por isso. Mas, o que eu percebi foi esta a situação da mudança que eu tenho, e eu olhei isso, porque eu, dentro do sonho, eu olhei outros dois personagens, que era um frater que eu não conosco, né? E um irmão que tem aqui neste convento onde eu moro. Então, que esse frater me falava de que seja bem-vindo para este novo convento, né? Então, eu associei tudo isso, né?
para uma nova mudança, uma mudança que eu vou ter, né? Que uma isso, né? Sim, isso. Não sei se. E quais afetos te aconteceram? Você se sentiu bem, mal? Perfeito, sim, isso. Bom, quando eu lembrei agora e fazer toda essa análise, claro, tuvo sentido, né? Essa análise e tudo isso. Mas o afeto que eu senti dentro do sonho era assombro e às vezes um sentimento de tristeza, e lembrando agora e fazendo análise, era o mesmo sentimento, né? De tristeza, porque sim, às vezes que eu esqueço de eu mesmo, né? Então, o sea, e tudo isso. Então, é isso. Mas é emoção também, né? Pronto. Interessante. Quero que você pense, Rua, por que essa tristeza diante dessa mudança específica? Eu fiquei curiosa porque parecia que essa mudança era boa no teu relato. Me surpreendi com o relato da tristeza como um sentimento que te ocorreu. Sim, são Sim, dois bem interessante sentimentos. mesmo. Perdão que cortei, são dois sentimentos. Um que foi a tristeza quando eu olhava o Santíssimo, a hóstia, né? Esse sentimento de tristeza. E o sentimento de alegria quando eu me encontrei com esse frate e que me falava dessa mudança. Então foi um sentimento de alegria, né? Para uma nova realidade, para um novo convento, né? Então para uma isso. Eu quero que você pense, Juan, por que essa alegria diante desse convento novo e por que essa tristeza com aquela outra figura, tá? Você vai poder explorar isso durante a semana também. A gente vai colocar lá algumas perguntas e algo que vocês vão desenvolver, tá bom? Acho que vai ser bem legal. Gostei muito do teu. Acredito que vai ter bastante emoção e bastante coisa a explorar aí. Obrigada. Obrigado. Nathan, por favor. Oi, boa noite. Boa noite. Vou ler as perguntas aqui para fazer, tá? Fica à vontade. Muito bem. A escolha da figura que eu coloquei o herói, mas eu coloquei herói porque eu não queria parecer bizarro, já que é um sonho, na verdade, antigo. Para dar mais explicação a esse sonho, tem uns Power Rangers, uns dinossauros e tudo mais, e o herói é o Power Ranger vermelho, e depois eu me torno um desses Power Rangers, e tipo assim, uma catástrofe, umas pizzas e um iFood. Mas eu foquei no que... É por isso que eu lembro desse sonho, mesmo sendo antigo, porque ele é realmente bizarro, mas eu gosto muito dele. Eu foquei nas partes principais, então a figura do herói, que é o Power Ranger vermelho, que eu achei muito bom, que eu fui pesquisar, daí que vocês estavam falando sobre o que pode significar os símbolos, e eu pesquisei na internet sobre Power Ranger vermelho, porque eu não lembro nada de Power Ranger, não lembro nada que eu assisti. E eu vi que geralmente são caras que performam mais uma masculinidade e mais uma liderança, né? E Sim. por ser um sonho antigo, eu consegui talvez associar, porque estava bem na época do início da minha transição, assim, né? Então eu achei um ponto muito interessante de gênero nesse sentido. E em questão de justiça também, né? Porque quando eu fui conversar com essa figura, ele disse que meio que eu queria ser ele, né? Que ele não precisava de mim para estar ajudando a fazer parte, ser um dos Power Rangers juntos, mas que eu tinha me metido ali no meio, que é verdade, porque eu sempre estou tentando me meter, mas que eu queria ser ele, sabe? E eu percebo muito isso, porque esse sonho, por ser antigo, era na época do começo da minha transição, e o começo deu entrando na militância também, né? Então eu sempre ficava com essa sensação, e eu tenho uma rigidez cognitiva que faz eu pensar que eu tenho um senso de justiça que, meu Deus do céu. Então eu sempre fico buscando isso, essa figura, essa validação, meio que assim, né? Que foi o que eu consegui entender. E foi um diálogo simples, rápido e fácil, ele só sendo grossão comigo, sabe? Como eu imagino a figura dele. E, sinceramente, se ele é pra ser alguma coisa de eu querer ser ele, agora eu entendo porque as pessoas falam que eu pareço meio antipático. E... Quais Muito interessante. afetos? Figura arquetípica muito interessante. Esse resgate, esse depósito do Animus no Power Rangers. Power Rangers?
Dos Power Power Ranger. Rangers, Power sei lá. Ranger. Tá. É um depósito do ânimos, né? Aí fica tão esclarecido esse ânimos agressivo, justiceiro, heróico nessa figura do Power Ranger. E, novamente, uma figura associada primariamente a um arquétipo bastante inconsciente, que é esse arquétipo que a gente comentou do masculino e do feminino. Só que é muita- muito interessante. Mas é muito interessante o complexo ao redor desse arquétipo, que eu acho que foi o que mais me atraiu de muitas maneiras, eu poderia dizer. Porque, de fato, o que ele trouxe sobre o Power Ranger é ter essa questão da liderança, principalmente, né? Porque o Ranger Vermelho, ele sempre lidera os grupos, os tokusatsu aí da vida. E ele trazer isso como um ponto focal, colocando toda essa questão da transição, todo esse complexo, todos esses alinhamentos em volta do arquétipo central do Animus, foi o que mais me impressionou, sinceramente, porque foi um reconhecimento muito rápido, você não achou, Dai? Eu um achei reconhecimento muito rápido. muito rápido também a identificação que ele teve com a associação foi muito rápida. Esse tipo de associação costuma ser mais penosa, ainda. Não, quem que vai associar tão rapidamente o Power Ranger vermelho à transição e a busca por uma identificação com ânimos, com o lado mais agressivo, mais impositivo? É algo geralmente demorado, então eu achei muito interessante, Nathan. E ainda assim, sinto que falta. Claro que falta, é tudo muito rápido. Falta muito aí. Falta muito. Um ponto que eu queria colocar, inclusive, é sobre como, tipo assim, quando vocês falaram que eu tinha que escolher um sonho, sabe aquela sensação de que, então fala alguma coisa aí relacionada a isso e seu cérebro só fica em branco? Eu não consegui lembrar de nenhum sonho recente. Mas, desenvolvendo esse sonho, eu lembrei até que eu tô escrevendo um livro. Nossa, porque como é que eu esqueci? Um livro que é baseado em sonhos atuais meus, porque ultimamente eu tenho muitos sonhos onde eu performo um herói de numa questão de movimento político, só que eu sempre traio o meu movimento pra ficar com uma garota loira, de saia longa e conservadora. E, inclusive, Meu Deus, isso ela é o tá no quê? meu livro. Não, olha isso. Não, é porque isso é um arquétipo. Só para esclarecer aqui, isso é literalmente o arquétipo que eu chamo de arquétipo de Scott Summers, tá? Uma piada, mas isso é literalmente um arquétipo. É bem arquétipo, na verdade, esse desejo inconsciente pela unificação. Então, esse ego que pode estar tão fundamentado nessa luta identitária, nessa luta ferrenha, heróica, se associando, então, a esse papel, e a sombra tentando seduzir ele. A sombra se personificando no oposto, a conservação máxima, uma garota que personifica ali a ânima. Engraçado. Não, e para além disso, você vê num personagem central com uma gama de representações de fantasias masculinas, ou seja, é a performance, o heroísmo, aquela coisa da pose, né? Vocês colocam na pose, ou seja, é o meio fantasy máximo ali, são várias fantasias masculinas. Em oposição, você coloca ali a mulher como aquela coisa traiçoeira que te atrai, que te doma dentro dessas fantasias. O pior é isso, porque eu tô escrevendo esse livro porque eu sonhei muito com essa mulher. E eu realmente fiquei muito fascinado. Eu fiquei em choque o quão fascinado eu fiquei por essa menina. Porque, na minha cabeça, isso também ia ser o maior ato de traição, entre muitas aspas, sabe? Eu meio que ficar com alguém que é a figura do conservadorismo pra mim, que é algo que eu luto contra, que na minha cabeça não tem como isso demonstrar qualquer sentimento bom, sabe? Olha só, Nathan, eu vou pausar aqui agora, só vou te dar uma reflexão para tu ir pensando. Qual que é a tua relação com o feminino? Tu tem uma relação de resistência com o feminino? Pensa no feminino mesmo, características femininas em ti, nas figuras próximas que te associam à feminilidade. Mãe, avó, amigas e irmãs. A performance exagerada da feminilidade, muitas vezes. Essa performance exagerada, poderosa, que tipo, realmente se coloca ali. Pensa como você sente sobre isso. Isso é muito importante, porque eu acho que vai trazer um ponto focal bem legal. Isso, não fala agora sobre isso, mas pensa sobre isso, tá bom? Certo, Sim. obrigado. E uma recomendação. Uma recomendação, porque, tipo, isso é igual. Você estava contando a mesma história de novos X-Men do Grant Morrison. Leia, de 2001 até 2004. Leia, eu preciso recomendar, eu não posso não fazer isso. Leia, do Grant Morrison. Qual é que é o nome? Tá, peraí. O que eu posso fazer? No chat. Vamos lá, Babi. As respostas, Babi. Olha ali, Babi. É o seguinte, ó. Primeira, a escolha da figura, como foi o diálogo, quais afetos te ocorreram,
A que experiências tu associou essa imagem e se tu consegue associar a alguma estrutura? Vamos lá. Tá, eu queria começar dizendo que esse sonho que eu tive também é antigo. Na verdade, está mais para um pesadelo. Mas, enfim, a figura que eu escolhi foi um homem, porque também é a única figura no sonho. Nesse pesadelo, na verdade, tinha só esse homem no hospital. Ele estava de cadeira de rodas e todo deformado. Tava com muito sangue. E para conseguir me comunicar com ele, né, na parte do diálogo, foi preciso ele escrever numa plaquinha, uma placa, né? Porque a boca dele estava tão deformada ao ponto dele nem conseguir falar. Então, ele começou escrevendo que o gosto do sangue afetava ele. Eu não sei o que essa frase significa, mas eu já escutei essa frase antes, que eu escutei numa imaginação direcionada, né? E aí essa frase voltou aqui, e aí passou um tempo, né? Eu não liguei muito para essa frase, eu perguntei o que ele estava fazendo ali. Na verdade, eu perguntei o porquê dele estar ali, e ele disse que ele teve medo. E os meus afetos, né, como eu me senti em relação a isso foi justamente isso. Eu também tive medo, como se, como posso dizer, como se aquilo fosse acontecer comigo também. Eu sei que ele sofreu um acidente de carro e era por isso que ele estava de cadeira de rodas e todo deformado. E eu tive esse medo de que eu também fosse sofrer um acidente de carro e fosse acontecer a mesma coisa comigo. Só que é estranho, porque eu sempre falo, principalmente para minha irmã, que se eu pudesse me comunicar através de plaquinhas, eu iria fazer isso, porque eu não gosto muito de falar, não gosto de me comunicar desse jeito. Eu sempre fui melhor na escrita, sempre consegui me expressar melhor na escrita, e eu achei isso muito curioso. Basicamente é isso. Ele tendo um ponto em comum contigo, no final das contas, apesar de ser uma figura tão repulsiva, é isso? Sim, sim, eu tive muito medo dele, até pela forma como ele estava. Interessante. Bárbara, então, assim, é um sonho complexo. Novamente, tu precisa focalizar mais nessa figura e explorar mais. Eu recomendaria que tu buscasse uma associação a quem, a que circunstâncias, fenômenos tu associa essa figura. E uma coisa que eu acho importante para ti é ver o quão identificável é essa figura contigo. Porque como ela tem um elemento de identificação, tem alguma coisa que tu traz, é algo que Jung descreve, que muitas vezes a sombra, propriamente a sombra, carrega uma coisinha. Ele cita o exemplo de uma mulher que sonhou com uma figura totalmente indesejável que carregava uma flor. E ela gostava muito de flores. Então a sombra está tentando chamar esse sujeito a observá-la, a olhar com alguma coisa que seja afim, tá? Então eu iria agora pelo caminho de te recomendar tanto associar com essa figura, quanto tu refletir sobre ti mesma. O que tu vê em ti mesma ali? O que tu odeia naquela figura? Eu acredito que tenha forte associação com sombra essa tua figura. Uma colocação inicial que a gente vai discorrendo ao decorrer dos próximos encontros e durante a semana, tá bom? Tá bom. Então tá, pessoal. Olha, tem mais algumas pessoas. No entanto, a gente já passou da nossa hora, já passamos 20 minutos da hora. Então, assim, a gente vai encerrar por enquanto a nossa reunião. Eu quero agradecer a todos vocês que ficaram até aqui, desde as 8h30 até as 23h20, tá? Foi um prazer escutar os sonhos de vocês, contribuir, colaborar e construir ao lado de vocês tudo isso. Saibam que essa gravação ficará disponível lá no nosso Drive e que a gente vai colocar uma tarefa para que vocês desenvolvam isso ao decorrer dessa semana. Explorem isso, certo? Gostei muito mesmo. Espero que vocês encarem essas figuras, essas imagens e explorem elas, principalmente. Qualquer dúvida, vocês podem colocar lá no chat, sugestões, tá? E é basicamente isso. Certo, pessoal? Exato. Tchau, tchau, pessoal. Se comuniquem bastante no grupo. Contem lá o que vocês não puderam contar aqui, respondendo as perguntinhas que a Day deixou ali no chat.
E é isso. Nos veremos em breve. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite a todos. Durmam bem. Então, individui. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite a todos, bom dia. Mano, eu sou uma filha da mãe. Eu cheguei na reunião aqui, ela literalmente tinha adiado um pouquinho aqui, passou do